Olá, como vão vocês? Estou aqui para que a gente venha começar a oração da manhã de hoje. E hoje o versículo que nós vamos usar para a nossa oração, a primeira, dessa semana, dessa semana de 7 dias que nós vamos falar das falas de Jesus, está em Lucas 2:49. Lucas capítulo 2, 49. Em Lucas 2, 49 diz assim: Porque vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Essa foi a fala de Jesus, ainda adolescente ali, com 12 anos. E eu vou contar o contexto para vocês. Vamos só compartilhar essa live de hoje. Então, presta atenção, gente. Eu acho tão interessante, que quando Jesus, ele tinha ali 12 anos e eles foram passear numa cidade, Jesus, José, Maria, eles estavam ali no meio de uma multidão. E quando eles menos perceberam, Jesus, ele conversando com os mestres, diz a palavra que ele ouvia e ele falava ali, aprendendo e ensinando junto com os mestres, com apenas 12 anos de idade. E quando aquela multidão estava voltando, em um período ali do caminho de volta, José percebeu que Jesus ele não estava entre eles. E aí, seja bem-vinda, bom dia. E aí José pegou e falou assim: aonde que está Jesus? Aí Maria falou: não estou vendo ele. E eles foram voltar para poder encontrar com Jesus. E nesse versículo, Lucas 2, 49, quando José foi falar com ele, aonde que ele estava, tipo, dar uma bronca, no menino, quem não daria ali uma bronca num adolescente de 12 anos, que foi junto, Qual pai que não ia falar: meu filho, como que você fica aqui, e não vai com a gente ficou preocupado com você, não é assim? Então, quando José foi falar com Jesus, ele respondeu da seguinte maneira, foi a primeira fala de Jesus na Bíblia, ali registrado, quando ele responde para José, o seu pai terreno, seu pai aqui que cuidou dele, seu pai de criação, e ele disse assim: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Ou seja, ali Jesus fala da identidade. Ele tinha claro o que ele veio fazer, qual era a sua missão, qual era o seu propósito. Então ele respondeu dessa maneira, porque ele sabia o que era a sua identidade. Quando ele fala essa resposta, ele se posiciona com quem ele já entendeu que ele era e o que ele devia fazer. Ele sabia quem ele era, a prioridade que ele deveria ter aqui, que era realmente estar na presença do Pai. Porque sem a presença do Pai, ele não conseguiria. Isso tudo, todas as falas. Gente, eu falei que essa semana nós vamos observar as falas de Jesus, mas nós vamos olhar além da fala. Nós vamos prestar atenção naquilo que quer trazer, que traz para a gente de orientação, de clareza e de como sim nós devemos fazer, como que nós conseguimos fazer. Porque o próprio Jesus falou que a gente poderia fazer os milagres que ele fez e coisas ainda maiores. Então, observando ali as falas de Jesus, a partir dessa primeira fala, o que você entende? O que a gente pode observar? Ele sabia quem ele era e ele colocou como prioridade estar na presença do Pai. Quando a Bíblia diz estar em oração, vigilantes, não é sobre você estar de joelhos ou de pé o dia inteiro, é sobre você estar diretamente conectada com o Pai em todo o tempo.
E através dessa conexão que nós temos com o próprio Espírito Santo, né? Porque quando Jesus ele deixou o outro, o Consolador, e ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Qual a diferença na vida das pessoas? É a conexão com o Pai, é dar essa prioridade, estar na presença dele, estar conectado com ele. E o propósito? Cuidar das coisas do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos 3 orientações claras nessa fala, nessa pequena fala de Jesus, quando aconteceu esse episódio, que Jesus ficou ali com os mestres, e o seu pai José e Maria já haviam partido, e ele ficou ali por mais tempo. E quando José voltou, e José questionou Jesus, ele disse: eu estou fazendo a obra do Pai. Então ali ele mostra a identidade, porque ali ele se posiciona como filho do próprio Deus. Ele mostra prioridade, que é estar na presença do Pai, e ele também mostra o propósito, cuidar das pessoas, cuidar de coisas do reino. Então, quando nós conseguimos colocar como prioridade de vida essas 3 coisas, nós vamos estar no caminho certo, no caminho que ele mesmo nos revelou, no caminho que leva qualquer pessoa, qualquer ser humano a viver uma vida abundante, a viver uma vida próspera, mas não só no sentido material, no sentido de viver, de vida. A maior alegria, a maior forma de viver plenitude, plenamente, é saber quem é priorizar Deus na nossa vida, o espiritual, a presença dele, e também cuidar do próximo como a nós mesmos. E não tem como eu não falar a respeito de começar a cuidar de nós e transbordar na vida do outro também. Isso é natural para quem vive na presença dele, para quem está conectado nele, porque Deus é amor. Deus é amor. E se nós estivermos com ele, nós também vamos saber amar. Amar da maneira certa, amar incondicionalmente, mas amar também respeitando o livre-arbítrio do outro, respeitando que o outro seja quem ele escolher ser, consciente ou não. Saber amar, aceitando o outro como é. Saber amar, priorizando Deus nas nossas vidas, buscando primeiro o reino dele. E aí que tá, esses detalhes fazem total diferença do que realmente é ser quem nasceu para ser, do que realmente priorizar aquilo que precisa ser priorizado e viver isso para todo mundo. A primeira fala de Jesus não foi sobre milagre, foi sobre identidade. E vocês que me acompanham sabem, e tem aí várias lives gravadas, que eu sempre gosto de falar e despertar em você que aquilo que você quer viver e ainda não vive, que você chama de milagre, porque não dá muito bem mesmo como explicar como aconteceu. Porém, o milagre verdadeiro, e o primeiro milagre, e o maior deles, é você. Então, a vida é o maior milagre. O maior milagre é você. Indiferente do que você está passando, indiferente da condição que você está nela, você não é a condição que você está nela, você não é aquilo que você faz ou tem, e você não é também aquilo que falaram sobre você. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, onde que Ele criou lá no início. E você ainda, se não é, pode se tornar filho e filha de Deus, através de Jesus. Então, o milagre, o verdadeiro milagre sou eu. O verdadeiro milagre é você. Então, é nós que somos o milagre. E nessa fala, essa primeira fala de Jesus,
ele mostra identidade e presença. Então, quando você sabe quem você é e você consegue se livrar de dogmas, sabe, de coisas, de crenças internas que foram colocadas em você, quando você consegue olhar de verdade para dentro de você, quando você consegue pegar um versículo que seja da Bíblia, que é o manual do ser humano, e você consegue deixar com que ela realmente fale ao seu coração, sem interpretações diversas, você e ele, você entende. Olha o que Jesus falou. Ele falou sobre quem ele é, ele falou sobre a prioridade que ele tinha e ele falou sobre o propósito. Então a resposta de Jesus, eu vou ler aqui mais uma vez para vocês, que está em Lucas 2:49. A resposta dele para José foi: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essa foi a resposta de Jesus. E qual é a sua resposta hoje para a prioridade que você tem nesse dia? Ou em vários dias? Qual é verdadeiramente o seu propósito? Seu propósito além daquilo que você faz, além daquilo que você que você tem, além das circunstâncias que você está vivendo? Qual é o verdadeiro propósito, a verdadeira identidade? Então nós vamos começar, nós estamos começando, na verdade nós já começamos essa primeira parte dos episódios dos 7 dias que nós vamos falar, bem profundo, com a direção certa. Se você ainda não sabe quem é, você pode ativar a sua real identidade, o seu propósito e aquilo que é mais do que somente essa experiência terrena, mas é algo que vai ficar. É um legado, é uma luz que você vai refletir. Primeiramente, ela é acesa em você. Eu digo que eu sou um canal e eu me reconheço como esse canal que ativa essa luz que está no seu coração. Mas a partir da luz que está aí, da luz que você recebeu voluntariamente, intencionalmente, conscientemente, a partir dessa luz, ela vai iluminar muitas pessoas. Ela vai ativar a identidade de outras também. E não vai ser com o meu jeitinho, vai ser com o seu jeitinho. Porque todos nós temos um jeito diferente, um talento diferente. E é com esse talento que foi te dado. Quando você parar de olhar para o resultado ou se comparar com outros e olhar realmente para dentro de você, vai brilhar a luz. Vai brilhar a luz. Eu achei assim muito interessante porque não foi uma fala inocente de um adolescente de 12 anos. Né? Jesus ali, como ser humano, ele tinha 12 anos de idade. Ele já sabia quem ele era e para onde que ele ia. É interessante, né? Eu gosto muito de falar para as mamães de plantão ou até para um adolescente que estiver escutando a minha história. Né? Eu até coloquei no meu primeiro livro de coautoria, onde eu falo do meu melhor amigo. Quem é o meu melhor amigo? Então ali eu conto, eu, Ediana, na minha experiência, agora falando de mim, que com 9 anos de idade eu tive um sonho. E neste sonho eu tive um encontro com Jesus. Não foi com uma igreja A, B ou C, foi com Jesus. E é lógico que depois disso eu decidi caminho junto com meus irmãos que eu amo. E hoje eu amo meus irmãos, inclusive de todas as denominações. Então você entende? É sobre uma experiência, é sobre uma fala, é sobre um momento, é sobre uma conexão que é só você e o Pai. Só você e Deus. Como você o reconhece. O único. O Deus. O Pai. O Pai perfeito. Aquele que te criou. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Gente, é muito profundo. Eu vou deixar aqui para vocês essa pequena parcela, né? Vou deixar gravado para quem não assistiu desde o início. Assiste 1, 2, 3, 4 vezes se for necessário, até que realmente venha ter sentido para você, que você venha entender
o valor que você tem, para que você venha entender que você não é mais um no meio da multidão. Algo especial, único, legítimo, Ele tem para você também. E nós vamos então fazer a nossa oração. Antes de fazer milagres, você precisa saber quem você é. Então eu convido você a fechar os seus olhos. Se você não puder fechar os seus olhos, você presta atenção ao som da minha voz e ore comigo agora. Pai, hoje eu não quero viver perdida, dentro da minha própria vida. Assim como Jesus, eu quero ter consciência de quem eu sou em Ti. Arranca de mim toda a confusão, toda a dúvida, toda a identidade distorcida. Me ensina a priorizar a Tua presença e desejar estar na Sua casa, a amar o lugar onde o Senhor está, a procurar o Senhor no meu secreto, no meu quarto, eu e o Senhor, e ouvir a Sua voz. E conhecer cada dia mais e prosseguir em conhecer cada dia mais o Senhor na minha vida. Que eu não viva correndo atrás de coisas, mas que eu permaneça onde o Senhor quer. E sim, aqueles que é para me impactar, que é para estar comigo, eles venham me encontrar. Porque toda essa dinâmica é feita pelo próprio amor do Senhor por nós, por cada um de nós. Eu me reposiciono. Hoje eu volto para o lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu quero te convidar a declarar, a repetir, a declarar com a sua voz, dizendo assim: eu vivo a minha identidade. Eu me posiciono. Eu escolho fazer diferente. Eu declaro filho de Deus. Eu me declaro filha de Deus. Filha legítima, escolhida desde o ventre da minha mãe. Na verdade, Ele nos escolheu antes mesmo. Antes da fundação do mundo, Ele já nos amou, Ele já nos escolheu. E todos nós que estamos aqui, vivendo essa vida, tem algo maior para nós. Tem algo maior para nós. Então que você confesse. Eu confesso a Jesus como meu único, suficiente Salvador. Eu confesso e eu aceito e eu tomo posse de ser filho e filha do Deus Altíssimo. Espírito Santo de Deus, fale ao meu coração. Ativa a minha real identidade, a minha imagem. Que eu venha me ver como o Senhor me vê todos os dias da minha vida. Que venha o Teu reino sobre mim, que venha o Teu reino sobre cada um que eu amo. Que seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia me dai hoje. Não só um pão terreno, mas um pão emocional, espiritual. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Me livra de todo mal. Não me deixe cair em tentação, pois Teu poder, a honra, a glória, para todo sempre. Amém e amém. Beijos no coração de vocês. E até amanhã, na oração da manhã novamente, aonde nós vamos trazer aqui uma nova fala, a fala de Jesus. Todas elas. Eu quero deixar um recado para você que está até agora também. Quero depois pedir a Sandra para fazer um corte aí para mim dessa fala. Porque hoje, segunda-feira, exatamente hoje, gente, eu estou tão assim nos dias que eu vou até olhar aqui, ó. Dia 4 de maio. Hoje, dia 4 de maio. Eu estou aqui para te comunicar que às 14 horas do dia de hoje, haverá um encontro do Despertar da Essência Feminina no Zoom. E se você quiser participar, é só você colocar aqui eu quero, que você vai receber todas as instruções para participar dessa primeira aula. Essa primeira aula
ela é gratuita, você pode vir e convidar quem você quiser para participar. Hoje, às 14 horas, nós estaremos juntas. Aqui esse recado é só para as mulheres. Será o despertar da mulher, o despertar da essência feminina, para que você possa viver fluindo naquilo que você foi chamada. Se você foi chamada para ser mulher, você tem uma forma de se comunicar, de viver, de ativar a sua identidade diferente da do homem. E é assim, na sua identidade de mulher também, que você vai alcançar aquilo que é propósito para você nessa vida. E ali você vai mudar o resultado, vivendo a partir da essência que você foi criada e desenvolvida para viver. Você vai prosperar no financeiro, no relacionamento, na saúde, em todas as áreas juntamente, a partir de entender a sua identidade feminina e ativar essa essência em você. Então, hoje às 14 horas teremos essa aula aberta e você pode vir e trazer mais com você, combinado? Os homens me aguardem que também terá o momento de vocês, tá? E vocês que já fazem parte, tem algumas aqui que já começaram, iniciaram esse processo do despertar da essência feminina comigo. Às 20 horas estaremos juntas também, só que essa aula da noite é fechada e exclusiva para quem já investiu, para quem já decidiu e está caminhando comigo na turma fundadora desse projeto. Beijo no coração para todas vocês, embaixadoras do projeto Despertar da Essência Feminina. Estaremos juntos às 20 horas também, falando hoje de mais 2 tipos de perfis, né? Mais 2 tipos ali de temperinhos que Deus nos deu, e vamos também ativar essa identidade feminina para que nós possamos fluir muito mais, infinitamente, do que nós podemos até pedir, pensar, porque é muito maior do que a nossa mente limitada, o nosso raciocínio, que é ainda limitado, consegue alcançar. Ele fará infinitamente mais em nós. Então eu aguardo vocês à noite. E vocês que são embaixadoras, não só podem, como devem participar da aula das 14 horas gratuita também. Porque aí vocês vão estar ali como uma prova do que Deus já tem feito em nossas vidas, através das decisões que temos tomado, né? E ali poderão participar à noite do fechado também. Beijos, coração. Esse convite é estendido a todas vocês e até mais tarde. Vamos juntas.